Olá pessoal, tô aqui para mais um vídeo, né, já que vocês pediram, gostaram, sinal que eu agradei. Então eu tô aqui para mostrar para vocês quais foram as minhas melhores leituras nesse ano de 2019. Começando com A Little Princess, que é esse livro maravilhoso, que ele vai contar a história da Sarah, que é uma menina inglesa que ela se muda da Índia para os Estados Unidos. Ela vai estudar no internato depois que o pai dela foi convocado para a guerra. Lá ela vai conhecer a Miss Mint, que é uma governanta do internato, que ela é uma pessoa de coração gelado, como diz na própria história. E lá ela vai passar por algumas dificuldades, né? Depois que o pai dela acaba morrendo na guerra, ela se vê obrigada a ter que trabalhar como empregada nesse internato. E por causa disso, ela vai acabar usando a imaginação dela para transparecer uma pessoa evoluída, enfim. O próximo livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, o Maus. Para quem não sabe, Maus significa ratos em alemão. E aqui o Art, que é esse cartunista, ele vai retratar os judeus como ratos, os alemães como gatos, os americanos como cães e os poloneses como porcos. E aqui nesse quadrinho você vai aprender assim várias técnicas de sobrevivência, habilidades. Ele vai contar a história do Vladek, que é o pai do Art. E aqui ele sabia consertar sapatos e sabia um pouco de inglês, e isso ajudou ele a conseguir regalias lá dentro do campo de concentração. E olha como ele retrata a história. Olha esse caminho que ele fez, uma suástica nesse caminho. Eu achei assim, tem muitas ilustrações bacanas nesse livro aqui. Eu li ele em um dia, para vocês terem uma ideia. E aqui vai tratar sobre depressão também, sobre como o pai do Art era meio pão duro, era racista, apesar de tudo que ele passou no campo de concentração, ele ainda tinha preconceito com negros. Mas esse livro aqui foi um deleite mesmo, foi de longe a melhor leitura de 2019 para mim. A próxima leitura que eu quero mostrar para vocês é O Jardim Secreto, que é da mesma autora da Princesinha, esse primeiro livro que eu mostrei. E aqui vai contar a história da Mary, que é uma menina também inglesa, que ela morava na Índia. E como aconteceu um surto infeccioso lá, os pais dela acabaram morrendo e ela vai morar com o tio dela, que mora no interior da Inglaterra, onde ela era uma menina assim, estressada, birrenta, mimada. E quando ela vai descobrir que na casa do tio dela, que é uma mansão por acaso, tem um jardim, ela vai acabar entrando no jardim, lidando com a terra, lidando com os animais, lidando com a natureza. Ela vai deixar de ser uma menina marrenta, birrenta, mal-humorada e vai passar a ser uma menina mais alegre, mais envolvida com a vida, com a natureza. E nisso ela vai acabar influenciando o primo dela, que ele é hipocondríaco, ele acha que ele não pode andar, ele vive numa cadeira de rodas, ele acha que está sempre doente. Ela vai acabar influenciando o primo dela a viver mais assim a vida também, e ele vai acabar saindo da cadeira de rodas para interagir com ela e tudo. E nesse jardim secreto tem uma parte do jardim que é, como o título diz, né, que está fechado por 10 anos desde a morte da mulher do tio dela, né, que é o pai do primo dela. E lá a Mary e o primo dela vão reaviver essa parte do jardim e dar toda uma outra vida para eles e pro tio dela, né? Vai reavivar a casa. Essa história é muito linda também, fala sobre pensamento positivo perante as dificuldades da vida e resiliência. É muito bacana essa história também. E agora uma distopia do Ray Bradbury, que vai contar a história do Montag, que é um bombeiro que vive nessa sociedade distópica, né? Que agora os bombeiros, eles não ajudam a apagar os incêndios nas casas. Agora eles queimam livros. Aí uma parte muito bacana que eu achei aqui no prefácio, ele vai contar um pouco sobre o nazismo, né? Que em 1933, quando os nazistas queimaram em praça pública livros de escritores intelectuais, como Marx, Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein e Freud, o criador da psicanálise fez o seguinte comentário a seu amigo Ernest Jones: que progressos estamos fazendo? Na Idade Média teriam queimado a mim. Hoje em dia eles se contentam em queimar meus livros. Eu achei isso muito bacana.
Tem uma cena aqui muito icônica, né, que até a Fernanda Montenegro fez um ensaio para uma revista esse ano, em que tem uma senhora que ela é tão apegada aos livros dela que ela prefere morrer queimada junto com os livros do que ver os livros dela queimando e deixar isso acontecer sem protestar de nenhuma forma. Esse livro aqui eu adorei ele, eu aprendi uma técnica assim muito bacana de sobrevivência que eu levei para a vida, né? Que é como você disfarçar o seu cheiro se você estiver sendo perseguido por um cão farejador, né? E eu achei isso muito bacana, só que eu não vou contar pra vocês porque eu quero que vocês leiam o livro, tá? E a minha próxima leitura é do Braulio Bessa, Poesias que Transformam, né? Que esse ano eu comecei a dar um pouco mais de valor para os autores cearenses e tudo. E poesia também, né? Porque eu gosto de poesia também, poesia mais atualizada. Eu sempre achei poesia assim, coisa de elitista, né? Mas eu adorei os poemas do Braulio. E eu gostei muito desse aqui, É Preciso Mudar, que eu coloquei até um coraçãozinho nele. E eu vou ler aqui só a primeira estrofe para vocês. Caminhe por outra rua, mude os móveis de lugar, use aquela roupa velha, na pressa pode esperar. Corte, pinte seu cabelo, sem seguir nenhum modelo, pois é preciso mudar. E eu achei muito bacana, fala sobre recomeço, sobre dar à luz, a força de uma mãe. E ele vai, como é que eu posso dizer? Juntando poesia com prosa, né? Ele tem as poesias e ele vai contando um pouco da história dele, de como ele ficou famoso, de como ele foi fazendo a poesia acontecer aqui no Ceará e etc. Achei muito legal. A minha penúltima indicação é um russo, né, do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Aqui não é spoiler, tá? Ele vai morrer. E aqui vai contar a história de uma pessoa que viveu a vida por viver e atrás de dinheiro, de fama, de reconhecimento. Ele casou com uma moça que tinha o mesmo status social dele, né? Ele tinha se formado em Direito e virou promotor quando se casou com ela. E como não foi um casamento por amor, ele dava mais atenção ao trabalho dele do que à família, né? E nisso ele acabou tendo 2 filhos, um casal de filhos. E ele era um juiz e tudo, né? Só que um juiz decide a vida das pessoas, né? Ele só vai se dar conta que ele, como é que eu posso dizer, decidir a vida das pessoas quando um médico vai lá examinar ele, né? E ele vê que o médico examina ele sem nenhuma empatia, nenhum sentimento de se colocar no lugar dele. E aí ele percebe que ele também era assim com o trabalho dele, né? No tribunal e tudo. E aí ele vai... O Tolstói dá lições de vida pra gente, né? Da gente dar mais atenção à família, da gente dar mais atenção aos amigos, né? Outra coisa que acontece é que quando ele acaba morrendo, a família dele já fica se perguntando o que é que vão ganhar de herança, né? O que é que tem no testamento. E os colegas de trabalho dele vão lá visitar ele e tudo, mas no fundo eles estão se perguntando quem é que vai ganhar o cargo dele, assim que o cargo tiver vago. É uma história que ele dá mesmo assim um soco no estômago para quem tá vivendo a vida assim, sem dar atenção para as pessoas, para os entes queridos, né? Para você ter um final de vida, como é que eu posso dizer? Rodeado de pessoas que te amam, né? Para você ir colhendo o que você planta. E por fim, O Alto da Compadecida. Gente, esse livro eu ri demais dele. Ele é igualzinho ao filme, as mesmas falas. Aqui vai falar do padeiro, do padre, né, da mulher do padeiro. Vai falar do bispo, da cachorra, do Chicó, do João Grilo e de Nossa Senhora, né? E esse livro aqui, se você quiser rir, compra esse livro, porque ele é muito engraçado, né? Ele é totalmente igual ao filme. Mas o que eu quero contar pra vocês é algumas... como é que eu posso dizer, curiosidades, né, que eu acabei conhecendo um pouco mais lendo o livro, né, que ele é uma peça baseada na literatura de cordel e nos espetáculos de circo, né, e que o João Grilo, ele é baseado no Arlequim, que é aquele espécie de palhaço que entretia os reis na Idade Média, né. E isso aqui eu achei muito bacana, que o Ariano Suassuna tinha uma base muito boa, né, para escrever as histórias dele. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem quais livros vocês leram esse ano, quais foram os melhores.
e até a próxima. Tchau!